Você finalmente termina tudo: o trabalho, a casa, as mensagens, os compromissos. Olha para o relógio e pensa: agora eu vou descansar. Faz um café, senta no sofá, respira fundo. Poucos minutos depois, alguma coisa dentro de você começa a incomodar. Uma voz silenciosa diz: levanta, tem alguma coisa para fazer. Você está perdendo tempo. Você não pode ficar parada. Então você levanta, organiza uma gaveta, responde alguns e-mails, dobra uma roupa, lava a louça, olha o celular, resolve uma pendência, abre o computador, procura qualquer tarefa e quando o dia termina, você está cansada. Mas percebe que na verdade você nunca descansou. E talvez esse seja um dos padrões mais silenciosos da escassez. Porque hoje eu não quero falar sobre produtividade, eu quero falar sobre culpa. A culpa que aparece sempre que você tenta parar. A culpa que faz você acreditar que descansar é um luxo. A culpa que faz você sentir que sempre deveria estar produzindo alguma coisa. Talvez você nunca tenha percebido isso. Helena também não. Ela esperava ansiosamente pelo domingo. Durante toda a semana ela dizia: quando chegar o domingo eu vou descansar. Mas o domingo chegava e ela simplesmente não conseguia. Ela fazia um café, sentava por alguns minutos e logo começava a pensar em tudo o que ainda precisava resolver. Já que estou aqui, vou aproveitar para organizar aquele armário, ou vou responder aquelas mensagens. Vou adiantar a semana. Vou limpar só mais uma coisa. Quando percebia, o dia tinha acabado. Ela estava exausta e ainda tinha a sensação de que não fez o suficiente. Respira, porque talvez isso também aconteça com você. Talvez você esteja tão acostumada a viver em movimento que o silêncio começou a parecer perigoso. Talvez você tenha aprendido que descansar é perder tempo, que parar é desperdício, que quem produz merece e quem descansa precisa se justificar. E sabe qual é o problema de tudo isso? O corpo até para, mas a mente continua correndo. Você está sentada, mas está fazendo listas, está lembrando de contas, está organizando mentalmente a semana, está sempre pensando no que esqueceu, está imaginando problemas que ainda nem aconteceram, ou seja, você nunca descansa de verdade. Você apenas muda o lugar onde continua trabalhando. E existe uma pergunta que eu gostaria que você levasse para esse episódio inteiro. Uma pergunta simples, mas profundamente desconfortável. Quando foi a última vez que você descansou sem sentir culpa? Não estou falando de viajar, nem de férias. Eu estou falando de sentar por alguns minutos sem sentir que deveria estar fazendo outra coisa, porque talvez o seu problema não esteja na falta de tempo. Talvez seja o seu sistema nervoso que desaprendeu a reconhecer o descanso como um lugar seguro. E se isso for verdade, você não está apenas cansada, você está vivendo em estado permanente de sobrevivência. E é exatamente isso que vamos conversar hoje. Porque talvez a escassez mais perigosa não seja a falta de dinheiro. Talvez seja a incapacidade de descansar, mesmo quando você finalmente pode. E agora vem a parte que costuma surpreender muita gente. Porque a maioria das pessoas acredita que o problema é não saber descansar. Mas na verdade o problema
é que eles aprenderam a sentir culpa quando descansam. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem não sabe descansar pode aprender. Por isso que tem um link no primeiro comentário fixado desse nosso encontro que te leva a um treinamento muito importante para aprender a descansar. Mas quem sente culpa ao descansar sempre encontrará um motivo para continuar trabalhando. Foi exatamente isso que aconteceu com a Helena. Ela dizia que estava cansada, e estava. Dizia que precisava desacelerar, e precisava. Mas toda vez que tentava parar, alguma coisa dentro dela já dizia: você ainda não fez o suficiente. Percebe? Não era falta de tempo, era uma voz bem antiga, silenciosa, mas extremamente poderosa. Talvez você conheça essa voz. Ela aparece quando você senta por alguns minutos, quando resolve assistir um filme, quando tira uma tarde para você, quando simplesmente decide não fazer nada. E ela começa a sussurrar: você deveria estar sendo mais produtiva. Tem gente fazendo mais do que você. Olha quanta coisa ainda falta. Depois você reclama que não consegue dar conta. Respira, porque essa voz não nasceu hoje. Ela foi construída ao longo de muitos anos. Talvez quando você era criança e ouviu frases como: quem fica parado não chega a lugar nenhum, o trabalho dignifica o homem, o primeiro a obrigação, depois o descanso, descansa depois. Você precisa aproveitar o tempo. E sem perceber, seu cérebro começou a criar uma associação. Produzir significa valor, descansar significa culpa. Então, toda vez que você para, o cérebro interpreta como risco. Como se descansar fosse um sinal de fracasso. Como se relaxar fosse responsabilidade. Como se existir sem produzir fosse errado. E é aqui que a escassez revela uma das suas faces mais cruéis. Porque ela não faz você trabalhar apenas por necessidade. Ela faz você acreditar que seu valor depende daquilo que você entrega, que você precisa estar ocupada para ser importante, que precisa resolver problemas para merecer reconhecimento, que precisa produzir para justificar sua existência. E talvez seja por isso que você nunca consegue aproveitar plenamente um momento de descanso. Porque enquanto o corpo tenta relaxar, a mente continua tentando merecer. Helena começou a perceber isso quando fez uma pergunta muito simples para si mesma. Se eu passar uma tarde inteira sem produzir absolutamente nada, eu continuo sendo uma pessoa de valor? Ela ficou em silêncio, porque a resposta não veio imediatamente. E isso a assustou. Talvez porque pela primeira vez ela percebeu que tinha aprendido a medir seu próprio valor pela quantidade de coisas que conseguia fazer. E talvez isso também esteja acontecendo aí com você. Talvez você não esteja cansada apenas de trabalhar. Talvez esteja cansada de acreditar que precisa provar o tempo todo que merece existir. E essa é uma das formas mais silenciosas de escassez, porque ela não rouba apenas o seu descanso, ela rouba a possibilidade de simplesmente viver. Agora eu quero te mostrar o preço invisível que você paga quando transforma produtividade em identidade, porque esse preço costuma ser muito maior do que imaginamos. E aqui está a parte que poucas pessoas conseguem enxergar.
Você acredita que nunca descansa porque tem muitas responsabilidades, mas talvez você tenha muitas responsabilidades porque nunca aprendeu a descansar. Existe uma diferença enorme, porque quem nunca descansa começa a viver apenas para manter a própria vida funcionando, não para vivê-la. Helena percebeu isso numa tarde de domingo. Ela estava sentada na varanda de casa. O sol estava bonito, o café ainda estava quente. Não havia nenhuma urgência, nenhum problema, nenhuma obrigação naquele momento. Mesmo assim, ela não conseguia aproveitar. Sua mente já estava organizando a segunda-feira, lembrando de mensagens, planejando reuniões, pensando em contas, criando listas, antecipando problemas que ainda nem existiam. E naquele instante ela percebeu uma coisa que a fez chorar. Ela não lembrava da última vez em que tinha vivido um momento inteiro, sem preocupação, sem culpa, sem aquela sensação de que deveria estar produzindo alguma coisa. Respira, porque talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você esteja vivendo momentos importantes sem realmente estar presente neles. Você sai para jantar, mas pensa no trabalho. Brinca com seus filhos, mas pensa na lista de tarefas. Viaja, mas continua respondendo mensagens. Assiste um filme, mas pega o celular a cada 5 minutos. Seu corpo está ali, mas a sua mente ela nunca chega. E sabe o que acontece quando isso se repete durante anos? Você começa a sobreviver, não viver. A alegria diminui, a criatividade desaparece, a paciência acaba, o corpo permanece cansado, mesmo depois de dormir, porque descanso não é apenas dormir. Descanso é sentir segurança suficiente para desligar. E um cérebro treinado para a escassez não sabe desligar. Ele acredita que se relaxar, alguma coisa ruim vai acontecer. Então ele permanece em alerta o tempo inteiro, como um guarda que nunca termina seu turno. E existe um preço muito alto para isso. Você perde momentos que nunca voltam. Perde conversas, perde risadas, memórias, conexões, porque está sempre vivendo no próximo problema, na próxima tarefa, na próxima obrigação, na próxima meta. E talvez a frase mais triste seja esta: você pode descansar uma vida inteira e nunca conseguir aproveitá-la. Porque a escassez faz exatamente isso. Ela convence você de que descansar é um risco, quando na verdade é justamente o descanso que permite continuar caminhando. E existe outra consequência silenciosa. Quando você vive cansada por muito tempo, começa a acreditar que esse é o seu jeito de ser. E aí você diz: eu estou acelerada hoje. Eu sou elétrica. Não consigo parar. Mas talvez essa não seja a sua personalidade. Talvez seja apenas um sistema nervoso que passou tempo demais tentando sobreviver. E isso muda completamente a forma de olhar para si mesma, porque você deixa de se culpar e começa a se compreender. E talvez uma parte sua esteja percebendo isso só agora. Você não é fraca porque está cansada. Você está cansada porque passou tempo demais acreditando que descansar precisava ser merecido. Agora, quero te mostrar algo que costuma trazer um alívio enorme, porque você não precisa aprender a descansar perfeitamente. Você precisa apenas ensinar seu corpo que descansar voltou a ser seguro. Agora eu quero que você respire
respire, porque depois de tudo que conversamos até aqui, talvez você esteja pensando: então eu nunca mais vou conseguir descansar? Então meu cérebro está programado desse jeito? Bom, então eu vou viver cansada para sempre, né? E a resposta é não. Calma, calma. Porque talvez seja muito mais simples do que parece. O seu cérebro não precisa aprender a descansar. Ele precisa reaprender que descansar é seguro. Existe uma diferença enorme, porque ninguém nasce sentindo culpa por brincar. Observe uma criança. Quando ela está cansada, ela para. Quando ela está com fome, ela come. Quando ela está feliz, ela ri. E quando ela quer brincar, ela brinca. Ela não pensa: será que eu mereço brincar? Será que eu produzi o suficiente hoje? Será que alguém vai me julgar? Essa culpa foi aprendida. E aquilo que foi aprendido também pode ser transformado. Mas não começa tentando descansar 2 horas, nem marcando um final de semana inteiro sem fazer nada, porque seu cérebro vai interpretar isso como ameaça. Começa pequeno, muito pequeno. Eu quero te propor um exercício. Durante esta semana, escolha apenas 5 minutos, isso mesmo, 5 minutos. Eu quero que você se sente sem celular, sem televisão, sem organizar nada, sem responder mensagens, sem pegar uma roupa para dobrar, sem procurar alguma tarefa. Apenas sente e observe o que acontece dentro de você. Ansiedade, impaciência, urgência. Vem uma culpa, dá uma vontade louca de levantar, pensamentos dizendo que você deveria estar fazendo outra coisa. Perfeito, não lute contra isso. Eu quero que você apenas observe, porque essas sensações não são o problema, elas são o mapa. Elas mostram exatamente onde seu sistema nervoso ainda acredita que descansar é perigoso. Foi isso que a Helena fez. No primeiro dia ela ficou inquieta. No segundo, olhou o relógio várias vezes. No terceiro, quase levantou para organizar a cozinha. Mas ela permaneceu sentada. 5 minutos, apenas 5. E aconteceu algo muito curioso. Nada de ruim aconteceu. A casa continuou de pé. Os problemas continuaram esperando. O mundo não desmoronou. E pela primeira vez em muitos anos, o corpo dela começou a experimentar uma sensação esquecida: segurança. Porque é isso que o descanso verdadeiro produz. Não apenas recuperação física, mas a lembrança de que você não precisa estar em alerta o tempo inteiro. E eu quero que você guarde esta frase: descansar não é abandonar suas responsabilidades, é abandonar por alguns minutos a crença de que tudo depende de você. Respira, porque talvez você tenha passado anos tentando recuperar suas forças através das férias, quando o que seu corpo realmente precisava era recuperar a permissão para descansar sem culpa. E talvez a regeneração de hoje comece exatamente assim, não produzindo mais, não fazendo melhor, mas permitindo que por 5 minutos você simplesmente exista. Agora vou te mostrar quem você se torna quando o descanso deixa de ser culpa e passa a ser parte da sua identidade. Imagino que você esteja percebendo que o seu maior problema nunca foi a falta de tempo, mas a falta de permissão. Permissão para parar, permissão para respirar,
permissão para simplesmente existir sem precisar provar alguma coisa. Porque durante muito tempo você acreditou que seu valor estava naquilo que fazia, na quantidade de tarefas que resolvia, na quantidade de pessoas que ajudava, na quantidade de responsabilidades que você conseguia carregar. E sem perceber, você começou a medir sua vida pela produtividade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se amanhã você não produzisse absolutamente nada, você deixaria de ter valor? Respira antes de responder, porque essa resposta revela muito mais sobre sua história do que sobre sua rotina. Helena percebeu isso quando um dia ficou doente. Ela não teve escolha, precisou parar. E sabe o que mais a incomodava? Não era o descanso, era a culpa. Enquanto o corpo pedia descanso, a mente dizia: você está atrasando tudo, as pessoas estão esperando, você deveria estar fazendo alguma coisa. Foi naquele momento em que ela percebeu uma verdade difícil de aceitar. Ela não sabia descansar, ela só sabia produzir. E talvez você também tenha confundido essas duas coisas. Talvez você tenha chamado de responsabilidade aquilo que na verdade era medo. Medo de não ser suficiente, medo de decepcionar, medo de perder espaço, medo de deixar de ser importante. Mas existe uma vida muito diferente esperando por você. Uma vida em que o descanso não precisa ser conquistado, em que a pausa não gera culpa, em que o silêncio não parece desperdício. Uma vida em que você entende que descansar não interrompe o crescimento, ele sustenta o crescimento. Guarda essa frase que eu vou te trazer agora. A escassez diz que você precisa produzir para merecer descansar. A abundância ensina que você descansa para continuar vivendo. Percebe a diferença? Uma lógica destrói, a outra fortalece. E talvez essa seja a regeneração mais importante deste episódio. Você não precisa conquistar o direito de descansar. Você já tem esse direito. Porque descanso não é prêmio. Descanso é necessidade. É saúde, é equilíbrio, é inteligência emocional. E se esse episódio falou com você, eu quero que você me conte aqui nos comentários o que acontece dentro de você quando finalmente tenta descansar. Você sente culpa, ansiedade, urgência? A sensação de que deveria estar fazendo alguma coisa? Eu quero ler sua resposta, porque quando aquilo que era automático ganha um nome, ele começa a perder força. E continua aqui comigo na série Regeneração da Escassez, todas as quartas-feiras às 18 horas. Porque no próximo episódio vamos falar sobre um comportamento que destrói relacionamentos, aumenta a ansiedade e faz você acreditar que está protegendo sua vida, quando na verdade está apenas alimentando o medo. O nome do episódio é Você Quer Controlar Tudo? Porque muitas vezes o controle parece responsabilidade, parece maturidade, organização, mas lá no fundo é apenas uma tentativa desesperada de convencer o cérebro de que nada de ruim vai acontecer. E talvez você descubra que a escassez não faz apenas você trabalhar demais. Ela faz você tentar controlar pessoas, situações, resultados, controlar o futuro. E isso também tem um preço. Mas essa conversa fica lá no próximo episódio. Antes de ir embora, eu quero que você leve apenas uma reflexão.
Imagine que existe uma criança correndo o dia inteiro. Ela não para, não descansa, não senta. Você provavelmente diria: ela precisa descansar. Mas quando essa criança cresce, ela veste um terno, coloca uma agenda na mão e passa o dia inteiro produzindo. Nunca para, nunca respira, nunca desacelera. E a sociedade chama isso de sucesso. Talvez esteja na hora de fazermos uma pergunta diferente. Será que você está cansada porque trabalha muito ou trabalha muito porque não consegue descansar? São perguntas completamente diferentes e talvez a resposta para elas seja o começo da sua regeneração. Porque a verdadeira abundância não é ter uma agenda lotada, é conseguir viver uma vida em que você não precisa provar seu valor todos os dias. Uma vida em que existe espaço para produzir, mas também para respirar, para construir, mas também para contemplar, para conquistar, mas também para celebrar. Essa é a abundância que ninguém consegue comprar. Ela nasce quando o seu sistema nervoso deixa de viver em guerra e passa a entender que você está segura. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, compartilhe este episódio com quem nunca consegue descansar sem culpa. Às vezes, uma única conversa pode aliviar um peso que essa pessoa carrega há anos. E eu espero encontrar você no próximo episódio da série Regeneração da Escassez. Até lá! E eu quero que você lembre de uma última coisa durante essa semana. Você não foi criada apenas para produzir, você foi criada para viver.